Olá, queridos alunos, retornando com os nossos estudos, hoje falaremos sobre mediunidade e médium, tomo 1, módulo 5, roteiro 2. Talvez uma das questões mais complexas da doutrina espírita é essa relação mediunidade e médium. Como se dá isso? De que forma estabelece esse contato? Como isso se processa? Será que isso é fruto da imaginação do ser ou efetivamente isso acontece? E aí eu abro fazendo a seguinte pergunta a todos vocês. Mediunidade foi descoberta pelo Espiritismo? Será? Eis a questão, Mas será que ela não sempre existiu? Eis uma das perguntas que o homem tenta responder e que alguns ainda por desconhecimento acreditam que mediunidade nasceu com a doutrina espírita. Quando veremos que... Afinal de contas, Kardec que deu o nome mediunidade, né? Será que foi ele? Exatamente. E nós vamos entender que o dom da mediunidade é muito antigo. Os profetas eram médiuns. Sim, eram médiuns. Os caldeus, os assírios, tinham médiuns. Sócrates era dirigido por um espírito. A inspiração de Jonadak não era mais do que vozes de espírito. Então nós vamos encontrar na história antiga a presença dessa manifestação de espíritos em seres, através de médiuns, Ou seja, medianeiros. É isso que é o médium. O médium não é um super ser. Ele, aliás, é um ser extremamente endividado, que nós falaremos mais à frente. Então, lá nos tempos da Grécia Antiga, nós tínhamos lá os mistérios de Eleusis. Eram ritos de iniciação ao culto das deusas agrícolas, Deméter e Perséfone, que celebravam em Eleusis, localidade da Grécia, próxima a Atenas. Eram considerados de maior importância entre os que se celebravam na Antiguidade. Então, esses mitos, esses ritos de passagem, eram mistérios transferidos ao Império Romano, e os sinais dele podem ser notados em práticas iniciáticas modernas. Os ritos e crenças eram guardados em segredo, só transmitidos a novos iniciados. Então, essa comunicação com o mundo espiritual só era concedido àqueles que se iniciavam nesses mistérios, o que hoje já não mais ocorre. O que acontece é que, antigamente, eles estavam restritos a algumas pessoas. Eram faculdades trabalhadas em apenas alguns indivíduos. Com o advento dos fenômenos que antecederam o espiritismo, houve essa universalização. Então já não ficavam mais na mão de alguns. Os espíritos começaram a se comunicar com todos. Aí a gente vai passar a entender o que é essa mediunidade. Então, eu pergunto, o que se entende por mediunidade? Será que é alguma coisa extraterrena? Será que é algo extraordinário? Será que é algo somente de seres dotados, especialistas que têm esta faculdade? Vamos chamar de faculdade? Esta faculdade. Então ele nos fala que a mediunidade é uma faculdade inerente ao homem, espírito encarnado, que possibilita o intercâmbio entre os habitantes dos mundos espiritual e físico. Então eu já começo a entender, não é isso, instrutor? Que mediunidade todos nós temos. Sim. Que não é uma faculdade especial para alguns seres dotados de algo extraordinário. Todos nós somos médiuns. Todos nós temos a capacidade dessa comunicação. Todos nós estamos inseridos dentro do fluido cósmico. Todos nós estabelecendo essa ligação entre o mundo espiritual e o mundo da matéria. E aí ele pergunta, então, o que é mediunidade? O que será mediunidade? Vamos ver o que Kardec nos diz? A mediunidade é inerente a uma disposição orgânica que qualquer homem, espírito encarnado, pode ser dotado, como da de ver, de ouvir e de falar. Então, Kardec está dizendo que é uma disposição orgânica. Ora. Se ela é uma disposição orgânica, ela é inerente a todo ser humano. E aí explica por que de repente os espíritos começaram a se comunicar com várias pessoas diferentes e não aqueles que eram iniciados ou aqueles que eram preparados para essa comunicação. Exatamente. Então a mediunidade, ela precisa ser educada, porque ela é uma faculdade, mas ela não pode ser desenvolvida. Aliás, apesar de termos várias obras utilizando esse termo.
né? Mas o mais correto seria educada. Então, muitas das vezes, alguém diz para você, se você desenvolver a mediunidade, como eu vou desenvolver uma disposição que eu já tenho inerente ao meu ser, que ela é orgânica? Logo, eu não desenvolvo isso, eu a educo. A mediunidade já está registrada no meu ser. Eu já tenho essa faculdade como ser encarnado de poder estabelecer essa comunicação. Então, um outro conceito que nós temos de mediunidade. A faculdade mediúnica é uma propriedade do organismo e não depende das qualidades morais do médium. E não depende das qualidades morais do médium. Mais à frente nós veremos essa questão, o que isso interfere, se pode ou se não pode, de que forma isso vai ocorrer, mas uma coisa nos é garantida: a faculdade mediúnica é uma propriedade do organismo e não depende de qualidades morais do médium. E aí nós vamos entender alguns indivíduos dotados de uma fantástica ligação e comunicação com o mundo espiritual serem precários em suas morais. Como isso ocorre? Veremos mais à frente. Um outro conceito de mediunidade, faculdade orgânica. A mediunidade se encontra em quase todos os indivíduos, não constituindo patrimônio especial de grupos nem privilégios de castas. Aí nosso querido Divaldo, através de Joana de Ângeles, nossa querida Joana de Ângeles, nos informando que a mediunidade não é prerrogativa de grupos, ela não é uma faculdade somente de um centro espírita ou de uma organização espírita. Não, ela ocorre nas igrejas, ela ocorre nos templos protestantes, ela ocorre nas sinagogas. A mediunidade ela é inerente ao ser e ela se manifesta em qualquer segmento religioso, até porque o mundo espiritual não adota bandeiras religiosas. Aí fica aquela pergunta, né? Mas por que algumas pessoas sentem mais forte a presença de espíritos, manifestam alguns tipos de mediunidade e outras simplesmente não? Quando a gente fala que ela está em quase todos os indivíduos, na realidade a gente está falando que quase todos os indivíduos podem manifestar. E alguns, às vezes, ficam muito acanhada essa mediunidade. Como ela é uma disposição orgânica, todos podem, em algum grau, maior ou menor, manifestar, ser o veículo da comunicação de um espírito. Porém, algumas pessoas apresentam a mediunidade em um grau bastante elevado, ou seja, mostrando manifestações. E aí André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, ele nos fala que algumas criaturas são dotadas de mediunidade estuante e espontânea, nas quais a sensibilidade psíquica se deixa transpassar naturalmente pelas irradiações mentais afins, reclamando educação adequada para o justo aproveitamento dos recursos de que são portadoras. Ou seja, aquilo ocorre naturalmente, ela é um grande canal de vibrações, porém ela precisa ser educada para que tenha um bom aproveitamento dela. Senão ela vai ser simplesmente um para-raio e não vai ter proveito nenhum aquilo. Então, não. Você tem que educar para que seja proveitosa. E aí ele explica que essa mediunidade estuante ela é causada por uma descompensação vibratória. E ele fala que, sem obstáculo, reconhecemos que a mediunidade ou capacidade de sintonia está em todas as criaturas, porque todas as criaturas são dotadas de campo magnético particular. Nós falamos na aula passada que as leis que regem a matéria espiritual, ela não é diferente das leis que regem a matéria física. Então, se todas as pessoas são dotadas de um campo magnético próprio, todas as pessoas são capazes de receber essa comunicação. Campo esse, porém, que é sempre mais pronunciado naquelas que estejam temporariamente em regime de descompensação vibratória, seja de teor purgativo ou de elevada situação, a transparecer no trabalho expiatório da alma que se rendeu à delinquência ou na ação missionária dos espíritos de eleição que se entregam à bem-aventurança do sacrifício por amor. Então, mostrando que tem um propósito dessa mediunidade ser assim tão ativa, ser tão clara, ser tão proeminente. Por quê? Porque eles têm ou a missão de se expurgar, utilizando-a pelo bem, trabalhando essa mediunidade, colocando a serviço da humanidade, ou seja, com teor purgativo, como André Luiz nos fala, ou simplesmente por amor,
aqueles espíritos que vêm com ela já pronunciada também simplesmente para colocá-la pela prática do bem, sem nenhum teor purgativo, mas simplesmente por amor. Mas ela tem sempre um objetivo. E por isso que nós vemos alguns seres com essa mediunidade tão aparente e outros não, porque ela é bastante acanhada. Então, se a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, onde ela estaria localizada? Essa é uma pergunta que também traz sempre uma preocupação. Em que lugar do nosso corpo ela estaria localizada? Vamos ver? A mediunidade está ligada ao corpo pelo espírito que a ele se liga, mas não pertence ao corpo, e sim ao perispírito. Então, Herculano nos mostra aonde ocorre essa mediunidade, onde ela se liga. Ela se liga através do perispírito. Já falamos na aula passada que essas comunicações se dão de perispírito para perispírito. Então, essa ideia, volta a afirmar, equivocada, que mediunidade é uma incorporação, ou como alguns erroneamente classificam, como quase que uma encarnação, é um temerário equívoco de conhecimento, porque nos mostra que não é assim que ocorre. A manifestação mediúnica se dá através do perispírito. E é uma explicação bastante razoável, porque se nós já vimos em outros estudos que o veículo, o meio pelo qual o espírito se comunica com o nosso corpo físico é o perispírito, ou seja, ele precisa desse veículo intermediário para poder fazer essa comunicação, como poderia simplesmente um outro espírito se comunicar diretamente com o seu corpo físico? Se o seu próprio espírito não consegue fazer essa comunicação sem se utilizar do perispírito, outro espírito também assim não faria. Então, uma outra opinião acerca da mediunidade. Nessa ligação entre o perispírito e o corpo físico, acredita-se que a mediunidade acontece pelo funcionamento da pineal, que capta o campo eletromagnético através do qual a espiritualidade interfere. Então, nós vamos encontrar nessa glândula, digamos assim, o canal, né? A antena, né? Que vai estabelecer essa ligação do mundo espiritual através do perispírito com o meu corpo físico. Nós já vimos também, na aula que nós falamos sobre o perispírito, que o perispírito se comunica com o nosso corpo através de vias próprias. E a mediunidade, ela também tem uma via própria para poder fazer essa comunicação. E aqui, longe de sermos afeto à área médica, só colocamos para que vocês possam se localizarem aonde se situa a glândula pineal. Então, a explicação de o espírito Alexandre, né, no Missionário da Luz, ele nos fala o seguinte: no exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífice, glândula pineal, desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. Então, olha o que ele está nos dizendo, que através dessa glândula eu vou emitir o meu pensamento ao universo, o mundo espiritual vai se sintonizar com esse pensamento e vai estabelecer a comunicação. Então, aqueles médios que equivocadamente acreditam que estavam passando, de repente, na rua e vão trabalhar aí, estão prontos, não é verdade que isso acontece. Ele precisa se preparar. E esse preparo se dá não é no instante, não é na hora, é preciso que ele se prepare. Nem no dia que ele tenha, nós vamos estudar isso mais à frente, um constante processo de transformação para que ele compreenda o que ele ali está fazendo. Então, é preciso ele se ligar, ele se ter essa concentração para que essa glândula possa efetivamente lançar a ideia e se conectar com o mundo espiritual. Então, todo aquele que sente num grau qualquer a influência do espírito é, por esse fato, médium. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médium. É claro que fica aqui a advertência que um simples arrepio não significa uma manifestação mediúnica. Pode ser um resfriado, pode ser, de repente, uma diferença de temperatura.
Então nós precisamos ter cautela na análise desses fenômenos, né, que estão se apresentando. Quando é uma comunicação mediúnica, quando não é, quando é eminentemente físico, quando é ligado ao mundo espiritual. E isso sempre será fruto de estudos, de aprendizado, de educação, para que você possa perceber quando ocorre essa ligação entre encarnado e desencarnado. Kardec, em Obras Póstumas, ele fala que médiuns são pessoas aptas a sentir a influência dos espíritos e a transmitir os pensamentos destes. Toda pessoa que, num qualquer grau, experimente a influência dos espíritos é, por esse simples fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui privilégio exclusivo. Então, note que Kardec vem rebatendo isso constantemente, através, naturalmente, dos espíritos, que esta faculdade é uma faculdade inerente a todos nós. Não existe castas privilegiadas para serem médiuns, como ocorria na antiguidade, como ocorria em algumas escolas iniciáticas. Então, o que é ser médium? O médium é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, para que este possa comunicar-se facilmente com os homens, espíritos encarnados. Por consequente, sem médium não há comunicação tangíveis, mentais, escritas, físicas, de qualquer natureza que seja. Então, no livro dos médiuns, no capítulo 24, item 12, nos mostra a importância, e aí sim, do médium para que ocorra essa comunicação, para que haja essa manifestação. É preciso haver essa ligação entre o médium encarnado e o espírito desencarnado. Então, uma outra forma de se falar de médiuns, meu amigo, inclusive nós outros, o desencarnado, todos somos em vista de sermos intermediários do bem que procede de mais alto quando nos elevamos, ou portadores do mal colhido nas zonas inferiores quando caímos em desequilíbrio. Olha, missionário da luz nos falando, um diálogo que ocorre aqui nessa passagem, onde nos é mostrado a condição de ser médio e que podemos captar elevadas ondas como inferiores ondas. Somos antenas, né? Somos antenas. E aqui eu trago para vocês também só uma forma esquemática, só para você ter um conhecimento, como ocorre essa ligação entre o espírito e o médium. Então nós temos aqui uma ilustração de como se dá essa comunicação. Então o perispírito do médium se expande. O perispírito do espírito comunicante também se expande. Nesse momento, cria-se uma atmosfera fluídico-perispiritual comum. Aí sim ocorre que o espírito transmite a sua vontade ao médium. E aí trazemos também mais uma forma esquemática para que você possa compreender essa comunicação, onde o espírito comunicante transmite seu pensamento ao perispírito do médium, o qual, após ser captado, é encaminhado a seu cérebro. Então, observaram como funciona esse mecanismo? Então, a expansão dos perispíritos, cria-se uma zona comum, e essa zona comum ocorre a transmissão que vai levar lá na minha glândulazinha pineal para que a minha matéria tenha essa percepção e possa transmitir essa comunicação. E note que é perispírito e o perispírito do médium transmite ao seu corpo. Então, qual a finalidade da mediunidade? Para que será que serve a mediunidade? Já vimos que ela é uma disposição orgânica, que é inerente a qualquer pessoa. Mas para quê? Vamos ver. Então, a mediunidade tem por finalidade estabelecer um canal de comunicação entre o espírito encarnado e o desencarnado, visando contribuir para a renovação moral e intelectual da criatura terrena. E quer dizer que, então, é uma dádiva do Criador a mediunidade, um prêmio que nos é dado, ou melhor, um instrumento que nos é dado para a nossa recuperação moral? Sim. Por isso que falamos com muita propriedade, que são palavras nossas, que nos adverte que a mediunidade é uma dívida a ser resgatada pelo médium. O médium, principalmente o médium, que é chamado médium de ostensivo, com efeitos físicos, mediunidade estuante. Estuante, como André Luiz nos adverte, né? São médiuns extremamente
extremamente endividados, são médios que necessitam o exercício dessa mediunidade para compensar suas faltas pretéritas, que através dessa doação mediúnica, através desse ato amoroso, ele vai conseguir atenuar as suas faltas. Então observe que muitos que se colocam no patamar de se endeusar ou ser endeusado como médium, longe disso, são na verdade indivíduos extremamente endividados, que recebem da providência divina a possibilidade, através da mediunidade, de atenuar as suas faltas. Então o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Será? Sabemos que é uma disposição orgânica. Então, nós vamos conseguir entender por que nós temos médiuns de talentosas ligações mediúnicas, mas de uma fragilidade moral enorme, e que muitas das vezes nós estabelecemos críticas ferrenhas contra esses indivíduos, quando na verdade é dado a eles essa mediunidade, essa ligação, para que eles possam se elevarem moralmente. Alguns aproveitam e corrigem-se e elevam-se moralmente. Outros não compreendem e se arrastam, e muitas das vezes frustram a sua existência usando mal essa mediunidade. Eu sei que muita gente se pergunta como é que pode uma mediunidade tão bela, tão forte, tão potencialmente produtiva ser dada a indivíduos com uma moral tão baixa. Mas isso tem um propósito. Quando essa manifestação começa a ocorrer, normalmente o indivíduo ele busca estudar aquele fenômeno. E para ele poder bem atuar, para ele poder se equilibrar, ele tem que buscar o conhecimento. Quando ele busca o conhecimento, ele se depara com a finalidade dessa mediunidade. E aí começa a colocar ela realmente em prol da humanidade. Mas, infelizmente, nem todos os médiuns fazem isso. E aí, realmente, eles desperdiçam uma oportunidade ímpar na sua evolução. Mas, para isso que ela é dada não só às pessoas que já ganharam alguma compreensão e que vão utilizá-la para o bem, mas também para aqueles que ainda não ganharam essa compreensão. Ela é uma ferramenta para o progresso deles, mas eles ainda não compreendem. Então, respondendo à pergunta se o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral do médium, ele nos diz o seguinte: não, a faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Então, o uso dela que pode ser equivocado, mas por ser uma disposição orgânica, independe da moral do ser. É claro que você vai me perguntar, mas instrutor, quer dizer que se o indivíduo tem uma baixa moral, ele vai ser assistido por mau espírito? Provavelmente. Mas também há de se lembrar que na ausência de um material, de um instrumento melhor, é claro que um espírito superior, um espírito bom, pode se manifestar naquele indivíduo, porque ele é um instrumento, naquele momento, apto a ser utilizado. Nós temos um exemplo, Hollywood costuma nos dar fantásticos exemplos disso, que é Ghost, né? Onde você teria uma médium extremamente divorciada de uma moralidade, em que o mundo espiritual vai se valer desse indivíduo precário em moralidade para que o espírito pudesse manifestar. Então nós vamos ver exatamente, pontualmente, dentro de uma apresentação hollywoodiana, que é possível a moral do indivíduo ser precária, mas ocorrer a manifestação do mundo espiritual. Ele não vai deixar de fazer o bem pela precariedade do instrumento. Aliás, como o instrutor de André Luiz, no livro Os Domínios da Mediunidade, fala, né, o jarro quebrado, ele também pode ser ainda utilizado. Não é o melhor instrumento, mas na falta de, utiliza-se ele. Então, por que a mediunidade não implica relações habituais com espíritos superiores? A mediunidade é uma aptidão de que se dispõe o espírito encarnado para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos, em geral. Isso não significa que o médium esteja automaticamente pronto para se comunicar com espíritos superiores. Então, não é verdade que, por eu ser médium, eu vou receber o concurso de espíritos superiores. Não.
Isso vai depender também da minha transformação, da minha elevação moral, dos meus pensamentos estarem sendo filtrados no sentido do bem, de uma retidão moral, para que eu tenha o concurso desses espíritos superiores. É claro, continuo a afirmar, havendo a necessidade, pode ocorrer uma manifestação mediúnica de um espírito bom, um espírito superior? Sim, claro que pode ocorrer. Mas é de regra isso que acontece? Claro que não. O mundo espiritual superior, ele vai procurar buscar instrumentos aptos a realizar essa comunicação de forma que aquele que recebe a comunicação se sinta agraciado, se sinta lisonjado, não só pela informação, mas pelo médium que está ali se apresentando, pela humildade que tem esse médium, pela forma amorosa que tem esse médium na sua apresentação. É o exemplo que temos de Chico. Né? Quem iria contestar uma comunicação mediúnica de um ser extremamente bondoso, extremamente carinhoso na recepção de qualquer ser que se dirigia a ele? Chico nunca se colocou na vitrine, nunca se colocou nos holofotes, muito pelo contrário, tinha carinho, tinha humildade, e muitas das vezes até as pessoas, tamanho era o desejo de buscar essa comunicação, que atropelavam, e Chico amorosamente os recebia com muito carinho. E esse respeito que o médium conquista também traz esse liame de atrair bons espíritos para a sua comunicação. E não raro também é uma missão do espírito encarnado, a mediunidade, mas também para aquele espírito que vai fazer a comunicação. Nós temos aí vários relatos de que existem parcerias no mundo espiritual. Não é uma comunicação aleatória. Existem aquelas comunicações aleatórias, né, onde o espírito se faz presente para poder dar alguma mensagem, mas existem verdadeiras parcerias, plano espiritual com plano material, onde são produzidas obras fantásticas, que é o caso de Chico e Emmanuel, é o caso de Divaldo e Joana de Ângeles, onde existe realmente uma parceria de trabalho, mostrando que esse aí é um objeto não só de trabalho, de evolução para aqueles médium, mas também daquele espírito que se propôs a ditar as obras, a ditar as mensagens, para também evoluir com isso. E todas essas obras, principalmente as obras romanceadas, que não têm um condão técnico de ensinamento direto, ela tem a questão de ensinamento romanceado, de condutas morais que o ser deve dotado, são meios que o mundo espiritual se utiliza desta mediunidade para nos educar, para nos colocar num caminho mais acertado. Então, ao ler o romance espírita, longe de ser tão somente uma obra de entretenimento, ela vai muito mais além. Ela tem um condão de educar o ser, de amadurecer o ser através de lições romanceadas, fazer com que o ser compreenda as verdades intrínsecas que lhe são apresentadas pelo mundo espiritual, que educadamente, carinhosamente, usa mais um mecanismo, mais um instrumento para passar a forma correta de nos posicionar, a forma de nos educar. Porque sim, como o nosso querido amigo Divaldo nos fala, estamos inseridos dentro de um educandário. E nesse educandário recebemos as instruções através desses bondosos espíritos, através de suas obras fantásticas que se apresentam. Então eu deixo aqui para vocês uma expressão que é de Emmanuel: não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. Então que tenhamos essa percepção, né? O que é a mediunidade, a responsabilidade de ser médium, né? Ou a utilização que damos dessa mediunidade, sabedor que somos, que agora a mediunidade é inerente a todo ser, aprendamos a dar uma boa destinação para ela e possamos ter afinidades ligadas a elevados espíritos, a fim de que eles possam nos auxiliar em nossa jornada e, quando não, sermos efetivamente semeadores para poder auxiliar os nossos irmãos em suas caminhadas através do concurso desses bondosos espíritos. Assim encerramos mais essa etapa, dizendo a todos vocês a nossa satisfação de estarmos juntos, né, podendo estudar esse complexo sistema que nos é apresentado por Kardec. Graças a Deus.